Fala galera, tudo bem? O Manchester City é o primeiro finalista da temporada na Champions, temporada 2020-2021. Vai esperar o adversário do confronto entre Chelsea e Real Madrid, que se enfrentam na quarta-feira, e o City elimina o PSG. O espaço está aberto para vocês aqui nos comentários, se inscreva aí no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário para você quem foi o grande personagem da classificação do Manchester City, porque eu acho que tem alguns nomes. É muito provável que o nome do Guardiola seja bastante citado, o que eu acho sempre bastante irônico também, porque eu falei sobre isso semana passada, era um confronto em que os roteiros estavam muito desenhados antes da bola rolar, né? E quase sempre o dedo é apontado para o Guardiola em caso de eliminação, para falar sobre escalação como se esse fosse um problema, como se tivesse invenção, alguma coisa do tipo. Dessa vez ele até opta por mudanças, principalmente uma mudança menos convencional, que foi a entrada do Fernandinho na vaga do Rodri. Então vamos ao campinho já para falar sobre as escalações, sobre os times. Uma mudança, eram duas mudanças no City, né? O Zinchenko na vaga do João Cancelo, que fazia todo sentido se a gente resgatar o impacto do Zinchenko, e o segundo tempo melhor do Manchester City na partida da ida, em que o PSG tinha sido superior no primeiro tempo, e o City pressionou melhor e atacou melhor na segunda etapa, explorando mais o lateral esquerdo, atacando o corredor para dar liberdade para o Phil Foden por dentro. Assim foi o caminho para o City crescer dentro da partida de ida. A outra mudança era uma mudança que teve o Fernandinho entrando na vaga do Rodri. O Rodri é o titular ao longo da temporada, o Fernandinho é um jogador de uma carreira brilhante com o Manchester City, então é um nome de confiança, sem dúvida alguma, mas era uma opção que chamava mais atenção, porque ali sim, tinha uma opção que talvez fugisse um pouco do roteiro, do script. E do outro lado, no PSG, a grande notícia do dia, na verdade não chegou a ser uma surpresa quando saiu a escalação, porque a notícia já tinha vazado antes. O Mbappé fora, e ficou claro que o Mbappé não tinha nem condição, ele foi pro banco de reservas, mas para tentar fazer um jogo psicológico da possibilidade da entrada dele, mas era evidente que não tinha condição, senão teria entrado. Mas, então, o PSG tinha o Icardi, jogando como o 9, Mbappé e Di Maria, dessa vez com um desenho um pouco diferente, o Di Maria à frente, não voltando para fechar uma segunda linha com 4, então o André Herrera substituindo o Gueye com parede centralizado e à esquerda o Verratti, Neymar e Di Maria encostando no Icardi, e aí tá uma questão básica como ponto de partida, né? Como o Icardi tem oferecido pouco e não é de agora, desde a temporada passada na Champions, ficou muito nítido como ele não conseguia ser uma opção, tanto que na temporada passada o Choupo-Moting acaba recebendo oportunidade na frente do Icardi, dessa vez o Choupo-Moting já não estava mais como opção por lá, se estivesse acho até que teria jogado, mas o Icardi oferecendo muito pouco. O Icardi é um goleador, é um artilheiro, só que fora a questão da finalização, nesses jogos que exigem mais, ele tem oferecido muito pouco, ele acaba sendo um jogador que não ajuda em nada um funcionamento ofensivo da equipe. Então estava muito evidente que o PSG precisaria partir de Neymar e Di Maria para buscar esses desequilíbrios. Só que a falta de uma peça um pouco mais à frente faria muita diferença na hora da gente olhar para sequências dos ataques do PSG. E aí, até antes da gente entrar na história do jogo como um todo, no funcionamento dentro de cada tempo, porque acho que foram tempos diferentes, não acho que o Manchester City tenha feito uma partida brilhante, ou pelo menos não no primeiro tempo. O segundo tempo do Manchester City foi muito bom. O City, de novo, como tinha feito na primeira partida, cresce na segunda etapa, a partir de uma marcação que encaixa melhor no campo de ataque, que pressiona, que sufoca, que impede a saída do adversário, que tem individualmente os jogadores de frente crescendo no jogo também, então criando chances, e o City acaba castigando o PSG nas transições, nos contra-ataques, o que também é algo muito curioso, né? Antes do confronto acontecer, qual era o panorama mais esperado? Era o panorama do PSG esperando, porque a bola ficaria com o City, e o PSG tendo o campo aberto para contra-atacar. No primeiro jogo, nem quando o PSG é superior no primeiro tempo, isso aconteceu. O PSG foi superior ficando com a bola no primeiro tempo, e não acelerando. E nesse jogo, de novo, o PSG tinha como qualidade a sua faixa central do campo, acumulando jogadores mais próximos da saída de bola, em especial o Verratti, que fez um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo, mas foi o Manchester City que passou mais tempo sem a bola do que o esperado. E foi o Manchester City até mais confortável em buscar os contra-ataques. Então os gols saem de contra-ataques, seja no primeiro com uma ligação mais direta do Ederson fazendo um belo passe para a ponta esquerda para o Zinchenko, ou no segundo a aceleração de uma transição ofensiva muito bem desenhada, é um belíssimo segundo gol do Manchester City, mas é curioso, porque são elementos que fogem do que seria a normalidade de um cenário esperado antes do confronto começar. Mas aí olhando para os tempos, de novo, fazendo essa ressalva aí de que foram tempos diferentes, eu não acho que o PSG tenha jogado mal no primeiro tempo, mas acho que o PSG teve muito pouco poder de fogo, e aí ficou muito evidente a fragilidade
da falta de apoio mesmo, de suporte para os seus principais jogadores. E na ausência do Mbappé, isso ficou ainda mais evidente. E num dia em que os seus dois jogadores mais brilhantes estavam menos inspirados, Neymar e Di Maria, quase nada aconteceu, no sentido do PSG não ter criado chances claras diante do City. E o que a gente precisa destacar aí como contraponto disso, para não falar só de um lado? A linha de defesa do Manchester City. A partida da linha de defesa do Manchester City é brilhante. Não acho que tenha sido brilhante o funcionamento defensivo todo do City. Acho, inclusive, que a dupla de volantes do City sofreu no primeiro tempo bastante e permitiu que o PSG encontrasse passes nessa faixa do campo. Só que isso não virou problema, primeiro, por uma falta de poder de fogo, de repertório e de qualidade do PSG no jogo. E segundo, porque a linha de defesa compensou muito bem, com desarmes, intervenções, bloqueios fundamentais, principalmente o Rúben Dias. Mas se a gente for falar Walker ganhando muitos dos duelos, saindo da sua área ali para marcar, bater de frente com o Neymar. Do outro lado, Zinchenko ganhando os duelos também. E aí, falando de PSG, muito pouco a oferecer dos laterais ofensivamente, muito pouco do Icardi para oferecer à frente. E sem Neymar e Di Maria criando tudo por conta própria por dentro, eles não estavam conseguindo dar continuidade às vantagens que o jogo apresentava para eles, o PSG não tinha nada. E aí faltou bola pro PSG incomodar mais o City, com todos os méritos que o City teve defensivamente. E aí falando um pouco sobre essa distribuição, né? O que o PSG conseguia fazer no primeiro tempo? Não começou no início do jogo uma marcação tão agressiva ou adiantada do City assim. Era até o Manchester City que ficava com um bloco um pouco mais baixo, que tinha os seus meias abertos. O City tem defendido na maior parte das vezes com 4-4-2, pode ser um 4-2-4 se a gente pensar quando a pressão é mais agressiva lá em cima, mas é um time que se defende no momento sem bola, né? Com uma segunda linha com 4, e inclusive na primeira parte do jogo, os dois meias abertos estavam marcando bem lá embaixo, bem recuados, com o Mahrez ajudando o Walker pelo lado direito, com o Phil Foden ajudando o Zinchenko pelo lado esquerdo. Era um City mais recuado diante de um PSG que conseguia iniciar a saída de bola com qualidade e acumulando muita gente nessa faixa do campo. Então tinha os seus 3 meio-campistas dando suporte aos 2 zagueiros. A saída de bola tinha o passe do Marquinhos, tinha o passe do Paredes, tinha o passe do Ander Herrera, tinha o passe também do Verratti, principalmente do Verratti, superando pressões, girando com a bola, dando sequência. No primeiro tempo até de um gramado numa condição muito ruim, né? Um gramado entre a neve e o gelo ali, o que é muito complicado, porque o gramado, mesmo quando começa a descongelar, as travas vão esburacando o gramado, porque o gramado passa a ficar mais congelado, então a qualidade tende a cair do jogo, e acho que foi um jogo que tecnicamente foi abaixo, principalmente no primeiro tempo. Não foi um grande jogo. No segundo tempo o City joga muito bem, mas essa saída de bola estruturada do PSG, que conseguia gerar vantagens muito a partir do Verratti, ela conseguia um efeito, que era encontrar principalmente o Di Maria, mas também o Neymar, os dois jogadores que em tese eram os pontas, mas que atuavam muito mais por dentro, e nessa tentativa de circular por dentro, como o PSG tinha 3 volantes na ajuda da saída de bola aos 2 zagueiros, isso daria a tendência de atrair os meio-campistas do City. Então, por mais que Bernardo e De Bruyne sejam os jogadores mais avançados, a dupla de ataque, a dupla de falsos 9 ali, teoricamente, até para você encaixar e compensar essa quantidade de jogadores que o PSG tinha por ali, os meio-campistas precisavam subir. E com o Gundogan e Fernandinho subindo para esse primeiro combate, o espaço entre esses dois e os zagueiros não era pequeno, e o City não conseguia proteger tão bem essa faixa do campo. Então, várias vezes dentro do jogo, principalmente o Di Maria, mas também o Neymar, esses dois conseguiam receber a bola por ali. E, em tese, esse seria um ótimo caminho para o PSG, conseguir acionar seus principais condutores de bola no espaço em que eles consigam receber atrás dos volantes, podendo encarar o jogo de frente. Só que aí entravam 2 problemas, até que eu já passei um pouco por eles. Não foi a partida mais inspirada deles. Então eles não conseguiram castigar aproveitando os espaços que se apresentavam. 2, a falta de opções de passe que pudessem acelerar e dar um outro ritmo ao ataque. E quais seriam essas opções de passe? Laterais abrindo o campo, se projetando, já que o PSG jogava com 3 meio-campistas ajudando a saída de bola, os 2 laterais precisariam atacar mais as pontas, porque os pontas estavam por dentro, já que Neymar e Di Maria eram muito mais meias do que pontas. Então o PSG não conseguia gerar problemas pelos lados, o que facilitava o trabalho para essa linha exposta do City. Porque se à frente dessa primeira linha os volantes foram superados pelos passes que entraram, esses 4 podem sofrer. Só que se não tiver ninguém abrindo o campo com qualidade, já ficou mais fácil proteger por dentro, você não precisa largar a linha de defesa. E o City conseguia fazer muito bem essa proteção a partir de 4 jogadores, que eram esses 4 da linha de defesa. E assim o City evitava um risco maior. E qual que era o outro problema a partir disso?
a falta de um incômodo, de um mínimo incômodo que o Icardi poderia gerar. Porque o Icardi não era quem poderia romper nas costas da linha de defesa, algo que o Mbappé daria. O Mbappé é aquele cara que, se Neymar e Di Maria recebem a bola nessa faixa do campo, às costas dos volantes, com o campo aberto para conduzir, fica muito incômodo para um zagueiro ou para um lateral quebrar essa primeira linha para sair para dar o combate. Porque se você sai, é um espaço a mais para alguém que vai entrar rompendo ali em velocidade, que vai te castigar porque vai ser acionado, que é o que o Mbappé faz. Agora, o Icardi não é quem se desmarca, não é quem rompe, não é quem dá continuidade para conectar as peças buscando uma tabela, fazendo um jogo fora da área. Então o Icardi era quase nada do ponto de vista ofensivo, era uma peça nula e facilitava muito esse trabalho da linha de defesa do Manchester City. Então, o PSG acho que foi muito pobre na hora de explorar alguns espaços que se apresentaram. E ali a ausência do Mbappé, a ausência de uma maior qualidade de jogo pelos lados e até o fato de não ter sido o dia mais inspirado da dupla de armadores do PSG acabou influenciando muito para um primeiro tempo em que o City não foi tão bem, mas foi pro intervalo conseguindo já o resultado a partir daquele primeiro gol, que sai até cedo, né? Que é o gol do lançamento do Ederson, encontrando o Zinchenko se projetando. Na hora de atacar, essa presença do Zinchenko mudava um pouco. É que o City teve poucos momentos de maior posse de bola ocupando o campo de ataque. Era um City muito mais pragmático no sentido de se proteger, mais recuado, para tentar acelerar as saídas. O primeiro gol nem é tão assim, porque é uma ligação mais direta do Ederson e o Zinchenko se projeta pelo lado, então é uma função diferente do lateral, né? Tantas vezes a gente fala, e o próprio Zinchenko já fez isso, a gente fala do João Cancelo trabalhando por dentro, mas nesse caso não. O lateral era o ponta por aquele setor, da mesma forma que o Mahrez faz esse papel na ponta direita, e acaba sendo um jogador fundamental, e foi fundamental dentro do confronto, e foi quem acabou decidindo essa partida da volta também. E o segundo gol, no segundo tempo, já é um outro comportamento, né? Já é um comportamento de um City que, por pressionar lá em cima, impede que essa saída do PSG consiga avançar no campo, ganhar território. O PSG até consegue algumas boas bolas enfiadas nessa faixa do campo no segundo tempo, e aí o Rúben Dias aparece com algumas intervenções brilhantes, bloqueios, coberturas. Tem um lance muito interessante que é o que o Rúben Dias tenta até o fim fazer essa marcação do Neymar, ele é batido numa ameaça de chute, ele cai na tentativa do carrinho, o Zinchenko continua, o Neymar ainda tenta a finalização, muito pela falta de companhia ali, era o Icardi o jogador mais próximo, o Neymar tenta o chute, é bloqueado pelo Zinchenko e Rúben Dias se abraçam ali quase como um gol, porque acho que foi um pouco o espírito dessa linha de defesa do Manchester City. Não foi a linha melhor protegida, mas foi uma linha que brilhou muito nesses duelos, e de uma forma impressionante ali, para sair para as coberturas, para sair para compensar esses espaços, para ganhar duelos, para conseguir manter um City sem ser tão ameaçado, se a gente for pensar do ponto de vista do Ederson. O que é sempre muito difícil, esse é um outro ponto interessante se a gente compara com o que era a expectativa para o confronto. Eu cheguei a falar disso até e fui completamente contrariado pelo confronto. Eu falava sobre como era um duelo entre um City que elabora melhor mais os seus ataques de uma forma coletiva contra um PSG que pode criar mais fazendo muito menos. Rapidamente cria chances, sem fazer grande jogo cria chances. Dessa vez não, foi exatamente o contrário disso. O PSG não conseguiu criar chances, não conseguiu ter força ofensiva para isso, não teve o brilho individual para criar, não conseguiu ganhar da defesa do Manchester City nisso. E o segundo gol é um belo de um gol também, já no segundo tempo em que o City tem as peças de frente crescendo, a começar pelo comportamento sem bola, pela marcação, pela pressão no campo de ataque. Então, com o Mahrez marcando de um lado, o Phil Foden marcando do outro, De Bruyne e Bernardo marcando por dentro, mais recuperações de bola no campo de ataque, encurralando a saída de bola do PSG, que já não conseguia prolongar tantos períodos de posse de bola, e a qualidade individual. O Phil Foden é um dos principais jogadores da temporada do Manchester City, eu várias vezes já falei sobre ele aqui, é um dos destaques desse mata-mata da Champions também, já tinha crescido no segundo tempo do jogo da ida, embora no primeiro tempo não tivesse aparecido, e de novo individualmente foi bem. O Mahrez de novo foi fundamental. O De Bruyne no segundo gol foi um De Bruyne muito do Wolfsburg, se a gente pensar. O De Bruyne das transições. O De Bruyne que acelera as opções que se apresentam. Então ele recebe e coloca para o Phil Foden acelerar pelo lado esquerdo para fazer o cruzamento para o segundo gol. Então foi um City que no segundo tempo teve muito essa cara da eficácia, de aproveitar uma estratégia diferente que permitiria uma aceleração maior para definir os seus ataques, e não os ataques mais elaborados, no seu ritmo, num ritmo mais lento. Foi um City que de uma maneira diferente conseguiu competir
e se classificar para essa final inédita. E vale a menção também, se eu falei que no primeiro tempo o City teve dificuldades para proteger o espaço às costas dos volantes, no segundo tempo todo esse comportamento coletivo foi melhor na hora de iniciar essa pressão. E aí o Fernandinho cresce muito e faz um belo de um segundo tempo também, vira um personagem também dessa segunda etapa da vitória do Manchester City diante do PSG. O City está na final pela primeira vez na história do clube, vai decidir uma Champions League. Agora é esperar para ver quem vai ser o adversário, o espaço está aberto para vocês. Se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo e deixem o seu comentário. Um abraço para todo mundo e até a próxima.